Olá, meu nome é Augusto e eu vou estar apresentando o meu trabalho de programação orientada a objetos. Eu vou estar falando um pouco sobre os objetivos desse projeto, as tecnologias utilizadas e o que me levou a utilizar essas tecnologias, e também eu vou estar demonstrando um pouco sobre o funcionamento da aplicação e do código. Bom, então o objetivo desse projeto desenvolver uma aplicação para a aula de programação orientada a objetos da Faculdade de Tecnologia de Mojimirim, no período da noite, ministrado pelo professor Marcos Maromba. O meu projeto ele se trata de de uma API feita utilizando Java Spring Boot e também uma interface gráfica que é feita com o React. Bom, a respeito da escolha dessas tecnologias, eu escolhi, fazer isso porque esse contexto de uma aplicação front e back-end está mais inserido na minha no meu contexto profissional, digamos. Como desenvolvedor de software, eu trabalho diariamente com isso, então eu acho que é um contexto bem moderno e é algo que está muito em alta hoje em dia. E eu sempre tive um pouco de vontade de trabalhar um pouco mais nessa parte de back-end, porque eu sou mais da parte do front. Então, é por isso que eu escolhi utilizar o Java com Spring Boot para fazer essa parte ali do back-end, e eu acho que foi uma experiência bem interessante e o resultado também. Em relação ao React para o front-end, eu utilizei ele porque é a tecnologia, o framework de front-end que eu mais utilizo, que eu mais trabalho. Então, por ter mais familiaridade com ele, foi mais fácil e ele também tem uma performance muito boa. Então, esses foram os motivos pelos quais nós optamos por utilizar essas tecnologias aqui no nosso projeto. Bom, agora que eu já falei um pouco sobre do que se trata o projeto e por que nós resolvemos fazer desse jeito, eu vou estar mostrando um pouco do código, do funcionamento dele e tudo mais. Bom, eu vou começar a falar pela aplicação do back-end aqui utilizando o Java. Para esse projeto, eh, nós optamos aqui por utilizar um design de MCR, que são Models, Controllers e Repositories. Eu vou começar explicando aqui pelos models, então. Nós temos, então, 5 models na aplicação, que são os casos, as notícias, a parte de newsletter, que seria para receber notícias por e-mail, prevenção e a parte de usuários. Como a nossa aplicação se trata de um simples acompanhamento do Covid na nossa região aqui, nós optamos por fazer algo bem simples e sem muita complexidade. Bom, então explicando como funciona a parte do model aqui, a gente tem algumas annotations aqui no arquivo que são basicamente referentes ao banco de dados aqui. Então nós temos, por exemplo, as entities, que são as entidades, e a table, que a gente dá um nome para ela aqui. E também a gente tem algumas annotations, por exemplo, de colunas, IDs e tudo mais. Mas vamos para a parte de Java mesmo. Então, todos os módulos eles seguem esse padrão aqui. Nós temos uma classe pública que é o nome do model mesmo. Então, por exemplo, aqui nesse model de casos, a gente tem esse nome cases. E daí, dentro dessa classe, a gente tem vários atributos aqui. Então, por exemplo, nos casos, nós temos o atributo de ID, de number, title, description e URL. Todos eles são private string, nesse caso, porque a gente consome eles ali no front-end como isso. A gente tem um inicializador aqui, daí também desse cases, e a gente tem aqui um constructor também. Então, o constructor ele só não recebe o ID
Mas ele recebe o number, title, description e também a URL. Fora isso, a gente também tem aqui os nossos get e setter. E daí a gente segue esse padrão aqui basicamente para todos os outros models aqui. Além dos models aqui, a gente também tem o repository. O repository, o código dentro dele em si, ele é vazio, mas é porque a gente usa as funções dentro desse JPA aqui para, ou melhor, os métodos, né, dentro do JPA para realizar as ações que a gente quer. Mas ele também segue esse padrão aqui, então ele é basicamente uma interface pública com o nome que a gente dá aqui. E ela estende esse JPA repositório aqui, que é uma biblioteca basicamente para trabalhar com essa parte do back-end e banco de dados e tudo mais. Daí a gente tipa ela aqui, e nesse caso eu passo para ela o model aqui que a gente criou, por exemplo, então para esse newsletter e-mail repository, a gente fala que ele é do tipo newsletter e-mail belong. Então esse daqui é o padrão que a gente segue também para os outros repositórios, a gente sempre vai estar estendendo esse JPA repository e a gente vai estar também passando aqui então a tipagem nossa. E daí então agora eu vou falar um pouquinho sobre os controllers nossos. Eles são os responsáveis por basicamente executar os métodos e criar ou então devolver as informações para o usuário. Bom, então algumas coisas aqui a gente também tem esses annotations que são referentes à API. Então a gente tem aqui a, a URL, né? Da onde a gente vai estar pegando as informações. Então aqui no meu caso eu estou pegando do localhost 3002. Caso alguém baixe o repositório e queira executar o programa, a pessoa talvez precise trocar isso daqui para pegar de uma porta diferente, senão ela não vai conseguir acessar a API. Mas é basicamente isso. Daí também a gente tem aqui então a nossa public class que também segue um padrão basicamente. Mas ela então é uma classe com o nome de newsletter e-mail controller. E aí dentro aqui a gente tem a gente porta aqui o nosso repositório, né? E a partir dele daí a gente consegue então executar alguns métodos ali. Bom, dando exemplo aqui, dois exemplos aqui, então de um get e de um post. Só para entender um pouco melhor, então, o método get, ele é um método que a gente apenas busca as informações de algum lugar, e o método post, ele é um método que a gente usa para enviar e guardar informações em um outro lugar. Então aqui a gente tem esse get mapping, que ele chama essa rota, newsletter, com o ID. Então ela é uma rota específica que você tem que passar o ID dela para você pegar, por exemplo, o e-mail da pessoa. Então vamos supor que eu tenho um e-mail 1 que ele é augusto@gmail.com. Quando eu passar o número 1 aqui nesse parâmetro, ele vai pegar o meu e-mail. Se eu tenho um outro usuário com ID2, que é samuel@gmail.com, se eu passar o ID2, ele vai pegar o e-mail de Samuel. Bom, então o código dele aqui, ele tem esse response entity, daí ele tem o nome aqui do método que é getNewsletterEmail, e ele recebe aqui um long do tipo, um tipo longo, né, que é o ID. Aquele basicamente, então ele tipa um pouco o método aqui ou melhor, a variável, né, para ser um newsletter e-mail aqui. E daí ele pega o repositório nosso, newsletter e-mail repository, e ele chama esse método findById passando o ID que ele está recebendo aqui. Então, dessa forma, ele vai pesquisar dentro do repositório nosso aqui o ID que está sendo passado, e daí caso ele encontre, então ele vai pegar e ele vai retornar aqui uma resposta com o ID e também com o e-mail da pessoa. Se ele não encontrar o e-mail, ele vai retornar aqui um status de not found para a pessoa saber ali que ele não encontrou.
Bom, então esse é basicamente aqui o get. E daí a gente também tem aqui o post, que ele, de certa forma, é bem parecido, mas a diferença é que ele vai receber esse request body, então a pessoa vai ter que enviar algum dado, aqui ela tem que enviar o ID como parâmetro, né? Mas aqui ela tem que enviar, no caso, a pessoa vai ter que enviar o e-mail dela como corpo da requisição. Então, esse resultado aqui do tipo do newsletter e-mail, ele vai salvar o e-mail que a pessoa está enviando e daí ele vai retornar aqui é, basicamente o corpo como resposta, né, da requisição. Então, por exemplo, se a pessoa ela enviar ali o e-mail dela com o ID 5, daí ele vai basicamente retornar isso daí para o usuário saber que foi cadastrado com sucesso. Bom, eu acredito que é isso daqui da parte dos models, dos controllers e também dos repositórios. Não tem muito mais o que adicionar aqui. A gente trabalha com um pouco de tudo aqui, então classes, métodos, atributos, a parte que a gente também dá esse extend aqui no JPA Repository, get, set, lista, que a gente tem, por exemplo, uma lista de prevenções, a gente também tem uma lista de usuários e tudo mais. E agora só falta o main ali do nosso app. É, Bom, aqui no main a gente tem esse list, que é o source list, que ele é um atributo estático, como dá para ver aqui. Ele é um array list e a gente está utilizando ele aqui dentro desse nosso run. O que a gente faz basicamente, a gente chama um método aqui dele que é o ponto .add e a gente adiciona esse G1 e esse globo aqui. Eu já vou estar mostrando ali no front-end isso daqui, que daí acho que vai ficar um pouco mais de entender, mas é basicamente o site responsável por fornecer a notícia. Mas voltando ao começo aqui, então. Então, aqui no nosso main, a gente importa aqui os nossos repositórios para a gente poder estar utilizando os métodos dele ali também. Todo o resto aqui é basicamente import e meio que padrão ali do Spring Boot para a gente poder utilizar os recursos dele. E a gente tem aqui um public void run, que ele que vai iniciar mesmo a nossa aplicação e fazer tudo rodar. Daí aqui ele joga uma exception aqui para o usuário, caso tenha algum erro e tudo mais. Aqui no newsletter e-mail controller, ele também tem ele também tem esse throws aqui, ó, dentro nesse método aqui do create newsletter e-mail. Ele tem esse throws URI syntax exception, que ele é basicamente o try-catch ali, que a gente utiliza desse URI syntax exception aqui que um pacote nosso está fornecendo aqui do Java. Então é basicamente para, tipo, se a pessoa não conseguir por algum motivo fazer essa requisição, se der algum erro, ele vai jogar essa exception aqui para o usuário, daí saber que tem alguma coisa errada. Bom, então voltando aqui no nosso arquivo main, então é basicamente o mesmo caso aqui. Daí aqui eu criei um exemplo, ou melhor, dois exemplos aqui usando os getters e setters e criando objetos. Então aqui eu criei o objeto usuário 1 do tipo usuário, e daí eu setei o primeiro nome dele para João, setei o sobrenome dele para Cunha, setei o e-mail para joão.cunha e setei o id.99. Isso daqui, no caso, a gente não está utilizando hoje, essa parte do usuário, mas ela já está implementada aqui, pronto para ser usada em algum lugar. E daí tem esse casos aqui, então. A gente tem aqui o objeto third case, que ele seta o ID para 99, ele seta o número para 3, set title Mojimirim,
set description, que daí tem a descrição dos casos aqui. E também tem a set URL, que a gente devolve uma URL para o usuário poder acessar a notícia. E daí aqui embaixo a gente tem esse try, esse catch. Isso daqui ele está basicamente salvando as informações de maneira estática aqui no repositório nosso para a gente poder consumir ali no front-end, né? Então, caso dê algum erro, ele vai cair nesse exception error aqui e ele vai printar na tela aqui para a gente poder ver. Então, basicamente, isso daqui a gente está criando alguns dados para ser consumido ali no front-end. Por exemplo, a gente cria aqui algumas prevenções com título, descrição e tudo mais. A gente cria as notícias que tem que aqui no caso ele olha a nossa lista, né? Esse array list, source list que a gente criou. Ele pega aqui então o que está na posição 0, que seria esse G1, e aqui ele pega o que está na posição 1, que é esse O Globo aqui. E daí ele também tem o body, a URL e tudo mais. E aqui nesse case repository também segue basicamente ali o mesmo padrão, né? E aqui no newsletter e-mail repository eu criei 2 exemplos aqui só para testar, mas isso daqui eu posso estar mostrando ali no front que já está integrado. Bom, eu acredito que da aplicação Java seja basicamente isso daqui que eu tenho para mostrar. Então eu vou mostrar brevemente ele funcionando com o front-end só para mostrar que essa parte que já está integrada com a interface gráfica ali que a gente fez. Certo, então, antes de mostrar só o front-end, isso daqui é a nossa API funcionando, ó. Então eu estou aqui no localhost 8080/API/preventions. Se eu acessar aqui, por exemplo, cases, ele vai mostrar os dados que eu tenho aqui do cases, ó. Se eu acessar daí, por exemplo, newsletter/3. Aqui, daí ele mostra, que nem eu falei, as informações de e-mail da terceira pessoa que foi cadastrado. Então, brevemente, indo aqui, dando uma olhada aqui na nossa aplicação, ela é uma aplicação só para consultar os casos de corona aqui da nossa região, de Mojimirim, Mogi Guaçu, Jaguariúna. Vou estar mostrando primeiro essa parte aqui do post que foi feito ali. Então, a gente tem esse campo de e-mail. Quando a pessoa digitar o e-mail dela aqui, a gente vai estar fazendo uma requisição para o nosso back-end ali, e ele vai estar caindo aqui nessa parte do News Email Controller. Então a gente vai chamar esse método aqui, ó, quando a pessoa digitar o e-mail dela aqui e clicar em enviar, ele vai enviar a informação ali do e-mail dela e a gente vai estar salvando ela aqui. Então, por exemplo, se eu digitar aqui, por exemplo, augusto.ravelli@gmail.com, se eu clicar aqui em enviar, ó, ele pega e ele mostra aqui, no caso é o que eu enviei, e ele me retorna isso daqui, ó. Então ele me retorna um status 201, que é um status positivo, e ele me retorna esse data aqui, ó. Então o data ele tem o e-mail que eu criei e ele também tem um ID. Então se eu pegar e eu vim aqui da minha API, eu pesquisar aqui agora por 6, ele já retornou esse e-mail que eu criei agora ali, ó. Então isso daqui normalmente ele seria feito para ali no back-end, né, para enviar e-mails para a pessoa relacionado aos casos de corona e tudo mais. Isso daí a gente não implementou porque já é uma feature mais complexa, né? Então a gente se atentou somente a fazer a parte básica aqui, né? Fazer o post do e-mail. E também a gente tem essa região tem essa parte de casos da região, né? Que seria aquele cases,
que a gente tem cadastrado aqui, ó, seria esse cases controller, que são essas informações aqui, ó, cadastradas, que aqui a gente também usou um método diferente para fazer, né, diferente de cadastrar estaticamente, a gente deu um get aqui nesse third case, né, get number, get title e tudo mais. Mas é basicamente então isso daqui. Tem o número, tem esse título e tem a descrição aqui que informa os casos e tudo mais. Se eu aperto aqui em ler mais, ele me leva daí pro site que tem essas informações aqui, ó, da onde a gente pegou. Se eu clicar aqui em Mogi Guaçu também, ele me leva para o site da prefeitura de Mogi Guaçu daí. É basicamente isso, então, do caso da região. Só para mostrar aqui também, se eu vim aqui no meu console, ele tá pegando daqui, ó, então esse daqui são os valores que tá vindo da API, então ele é um array que contém 3 objetos, e daí cada objeto tem as informações de description, ID, number, title, URL. Então o que a gente faz é a gente percorre esse array, a gente vê as informações e cria nosso layout aqui com base nelas. A gente também tem aqui últimas notícias, que a gente tem quem publicou a notícia e a descrição da notícia. Então, por exemplo, França ultrapassa 2 milhões de casos de Covid, Itália tem maior número de mortes em 7 meses. Então, se eu clicar aqui em ler, ó, ele também vai me levar para o site que tem a notícia aqui. E a mesma coisa com essa notícia aqui do Globo. Se eu clicar aqui, ele me leva lá. E isso daqui está sendo feito da mesma forma que essa parte aqui dos casos. Então, é um array de objetos e a gente percorre ele e exibe isso aqui. Tudo vindo do nosso back-end ali, feito em Java. E a medida de prevenções aqui é exatamente a mesma coisa. A única coisa diferente aqui é que a gente pega uma imagem e manda a URL da imagem ali, né? Isso não é lógico que não está sendo feito da maneira ideal. A maneira ideal a gente teria que ter o nosso próprio domínio ali no S3 da Amazon, por exemplo, né? E nós fazemos a própria hospedação da imagem e depois a gente pega a imagem e envia e tudo mais. No caso, isso daqui a gente está pegando a imagem de um outro domínio da web, né? Tipo do Google, de um site. Então não está sendo feito da maneira ideal, mas como é uma aplicação simples aqui, nada muito complexo, ela já atende o que a gente precisa. Daí aqui a gente tem um footer, então, fala que esse daqui é o projeto que foi desenvolvido para nossa para a matéria aqui da FATEC e tudo mais, criado por Augusto Vescovelli, Samuel Marques e Lucas Bocalini, que é o nosso time aqui. A gente tem um índice aqui, se você clicar aqui nesse índice, consegue navegar pela nossa aplicação aqui. Então, aqui em cima também, você clica em prevenção, ele já te joga para a parte de prevenção e tudo mais. E também tem aqui, então, esses links aqui que tem para o meu LinkedIn e tem os 2 links para os repositórios aqui do meu GitHub. Então tem esse daqui que é o nosso front-end, que é o Covid Follower, e tem esse daqui também, que é para a nossa API utilizando o Spring Boot. Bom, acho que é isso que eu tinha para mostrar a respeito do nosso projeto. Então, ele foi feito back-end 100% em Java aqui, utilizando vários conceitos que a gente aprendeu durante a aula, como eu já citei lá. Então, classes, métodos, atributos estáticos, a interface gráfica que não foi feita em Java, mas em JavaScript, tem a parte de exception aqui, try, catch, a gente também fez a parte do extends ali, trabalhando com array list, com os métodos dentro dele, por exemplo, o add. Então, nós utilizamos bastante recursos e acho que o resultado foi bem satisfatório e nós somos capazes de fazer uma aplicação bem legal aí. Então é isso aí. Muito obrigado.